Fala, galerinha do terceiro ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa 11ª aula. Bom, pessoal, agora vamos para a apostila 10, tá? Capítulo 1, página 2. As transformações da arte, tá? Então, a gente vê aí uma imagem de uma instalação contemporânea, tá? Da Rosângela Renaud, chamada Duas Lições de Realismo Fantástico, que são utilizadas lanternas, tá? Lanternas mágicas giratórias, com negativos fotográficos sobre pedestais de madeira pintada. Tá? Bom, a pergunta que se faz, né, a arte muda ao longo do tempo? O que difere a arte do início do século da arte produzida nos dias de hoje? Né? Fica uma reflexão aí. Bom, nesse capítulo aborda as transformações da arte ao longo do tempo e apresenta as formas como a arte atua no mundo, a partir de suas diversas modalidades em constante variação, correspondendo aos atributos e às condições de seu contexto, seja ele em um período histórico, seja um lugar específico. Nesse sentido, questões atuais como a associação entre a arte e simulação, em que a criatividade se mistura aos mecanismos mediadores da interação-comunicação, como a televisão e o computador, a transformação das criações audiovisuais altamente influenciadas pelos avanços tecnológicos e a transposição dos reflexos de situações históricas e culturais para o âmbito musical são alguns dos pontos estudados aqui, abrindo caminhos para reflexões profundas sobre as transformações da arte ao longo da história, tá? Então vamos ao foco no tema. A desmaterialização da imagem. E a gente vê aí a impressão, o quadro Impressão, O Nascer do Sol, de Claude Monet, né, de 1873, que é um óleo sobre tela que deu início ao impressionismo. Bom, ao contrário das técnicas cuidadosamente combinadas, características dos movimentos anteriores, as pinceladas dos artistas impressionistas eram aparentemente descuidadas e parecidas com esboços. Esses traços, quase instantâneos, capturavam a natureza efêmera, quer dizer, rápida, né, que acontecia naquele momento, e passageira dos momentos no tempo, possibilitando os artistas experimentar diferentes formas de interação das cores na tela e expressar de maneira singular, própria, né, a imagem captada. Então, os artistas impressionistas pintavam muito paisagens e tinham que retratar ali rapidamente. Então, por isso que as pinceladas eram imprecisas. Os pintores acabaram por relativizar o uso rígido da perspectiva e a clareza da forma, que anteriormente serviam para distinguir os elementos mais importantes de uma imagem de seus detalhes menores, que antigamente era... Antes do impressionismo, o realismo era bem forte, né, nas pinturas. Por esse motivo, muitos críticos rechaçaram a aparência inacabada, quer dizer, criticaram veementemente, e a qualidade aparentemente amadora das pinturas impressionistas. Os artistas desse movimento procuraram aprender os efeitos ópticos da luz para transmitir a passagem do tempo, as mudanças do clima e outras mudanças na atmosfera em suas telas. Então, o impressionismo foi um movimento artístico do século XIX, de 1901 até o ano 2000, caracterizado pelo processo minucioso de observação da luz e de sua influência na paisagem, que resultou na transformação radical da representação pictórica. Ele surgiu
em um período anterior à popularização da fotografia, quer dizer, ainda não existia a fotografia, ou a fotografia ainda não estava, não tinha sido muito bem desenvolvida, no qual o tratamento e a expressão das imagens ainda estavam restritos aos artistas visuais, quer dizer, os artistas ainda tinham o papel de representar as imagens. Os impressionistas rejeitavam as regras rígidas das belas artes do período e mostravam uma nova maneira de observar e retratar o mundo em suas obras, deixando de lado retratos perfeccionistas para aprender com brevidade o registro luminoso imediato, como quem ensaia a dimensão que alcançaria a tecnologia fotográfica que viria a seguir. Quer dizer, ele já começava ali uma certa... criou-se ali um estilo, né? Começou a se criar um estilo entre os artistas. As manchas, as sombras, as tonalidades luminares passaram a ser registradas, portanto, de maneira criativa na pintura desse período, e mais do que criativa, de uma maneira particular. Por exemplo, a gente vê aqui uma imagem de 1897, é um óleo sobre tela, né, 53 centímetros, chamado essa obra de Boulevard Montmartre, à noite, de Camille Pissarro. Tá? Observe as pinceladas imprecisas, né, captando a questão de luz e sombra, bem característico, o tema, né, das paisagens eram bem características desse movimento impressionista, e seguia, evidentemente, uma certa peculiaridade. Muitos artistas impressionistas tinham uma inclinação para pintar ao ar livre, era uma das características do impressionismo, de maneira a favorecer o estudo da luz. Sobre os objetos, né? Enfim, a luz e a sombra que era proporcionada. Um dos destaques do impressionismo, o pintor Claude Monet, possui uma série de trabalhos que representam as paisagens sob a influência da iluminação solar, como no caso a impressão Nascer do Sol, né, que revela tal cuidado na observação luminosa a partir de uma solução gestual apressada das manchas de tinta sobre a tela. Com essa abordagem, os artistas puderam estudar melhor a luz, suas mudanças com a passagem das horas, seus efeitos em paisagens, edifícios e outras vistas ao ar livre. A tela Boulevard Montmartre, à noite, de Camille Pissarro, denota com clareza a diminuição e a desmaterialização da imagem pela técnica da pincelada rápida para representar a captura da iluminação pública na rua. Tá? E a gente vê também aqui uma imagem de Edgar Degas, 1877, que chama-se As Coristas, né? No caso cantoras, né? Que é feito em tinta pastel e monotipia, né? De 27 centímetros por 32, também com pinceladas imprecisas, realmente parece um esboço, né? Bom, pessoal, agora vamos para a página 5, tá? Arte e simulação. Então a gente vê aí uma imagem, né? Um óleo sobre tela de Gerhard Richter, chamado Nurse, tá? E a gente acompanha a leitura comigo. No campo da arte, a palavra simulacro, que é um termo da filosofia platônica grega, que significa cópia da forma ideal, né? Refere-se à relação entre uma obra de arte original e sua replicação. Dada sua ampla disseminação, o simulacro termina por se sobrepor ao trabalho original, atenuando o efeito imagético, imaginário, né, daquela obra de arte primordial e exclusiva. Um exemplo está no acesso dos principais trabalhos de arte. É comum que o primeiro contato com uma pintura ou uma escultura ocorra de maneira indireta, por alguma via impressa,
midiática ou digital, ainda mais nos dias de hoje, né? A gente até visita museus de forma digital. Por tais meios, o observador não tem a experiência plena de uma obra, né? Como no caso de uma pintura, em que observa atentamente a textura da pincelada, a quantidade de massa de tinta utilizada, ou a fidelidade das cores utilizadas. Isso aí só o olho nu mesmo, né? Por meio da reprodução, temos uma imagem que não é real, mas que se aproxima da realidade. E nem por isso não é considerado uma obra de arte, tá? Mas pode-se dizer que é uma releitura, tá? Com um novo olhar. De olho, o filósofo francês Jean Baudrillard apresentou a ideia de simulacro no livro Simulacros e Simulação, isso em 1981. Nele, Baudrillard argumenta que a sociedade moderna substituiu todo o significado real por representações simbólicas, apresentando nosso mundo como um mero simulador da realidade. Segundo o filósofo, recebemos a realidade simulada na forma de simulacro, através de mídias como a televisão. Essa simulação da realidade nos permite compreender nossa existência compartilhada como parte de uma cultura. Então aqui a gente pode entender como uma crítica ao simulacro, né? Bom, o trabalho do pintor alemão Gerhard Richter reflete claramente a influência de um elemento intermediário na comunicação visual ao reproduzir na técnica de sua pintura um ruído, uma interferência na nitidez da imagem, similar aos efeitos de foco recorrentes em recursos midiáticos de captura, como os que ocorrem na fotografia e no vídeo. Richter combina vários aspectos da pintura e da fotografia para criar um tipo de problema representacional, como quando o olho percebe a diferença entre uma superfície pintada e a fotografada. A precisão da simulação da imagem pintada engana o olhar de tal maneira que mesmo a reprodução da imperfeição se torna um aliado na criação ilusionista. Então, os avanços tecnológicos e, em especial, o surgimento da internet favoreceram o progresso das artes digitais, inclusive com o advento da glitch art. A glitch art, ou arte da falha, trata o registro da deformidade das imagens. Em geral, esse estilo foca o processo de exploração do mau comportamento, sendo o defeito uma ocorrência espontânea ou intencional, que pode ocorrer na mídia eletrônica ou na codificação por trás dela. Então, a arte da falha, a gente pode observar essa imagem aí, né? Que é justamente a imagem que a gente estava comentando, com a deformação do busto de Davi, no caso a escultura de Davi de Michelangelo, muito famosa, que é uma obra clássica, né? Com os efeitos digitais. Então é um exemplo clássico aí de glitch art, tá? Que é a arte da falha. Bom, fique por dentro. Uma das pioneiras da arte digital no Brasil, Gisele Beigman, começou a trabalhar com glitch art por conta de um erro. Numa tentativa de expor seu trabalho, numa vídeo instalação do Minhocão de São Paulo, deparou-se com as imprevisibilidades da tecnologia, pela incompatibilidade dos arquivos com um dispositivo onde deveriam rodar as imagens, eram corrompidas, apareciam com defeito. Bom, depois de sucessivas tentativas, enfrentando diferentes problemas técnicos, Gisele decidiu transformar o defeito em arte. A estética do ruído passou a ser característica de suas obras, que se configuram conforme a artista, como um desrespeito crítico à tecnologia. Então,
Passou a ser a poética dela, passou a ser o estilo, mas ao mesmo tempo uma crítica à tecnologia. Tá? Aí na página 7, as mudanças do audiovisual. A videoarte é uma categoria da arte contemporânea frequentemente presente em instalações, como uma forma de arte independente. Artistas experimentais como Andy Warhol, Rod Vostell, Nam June Paik foram pioneiros na videoarte. No Brasil, destacam-se as artistas Ana Maria Maiolino, Letícia Parente, Anabela Jaeger e Cíntia Marcelli. O vídeo surgiu como uma mídia pouco acessível, já que se trata de uma tecnologia cara. Os avanços tecnológicos permitiram a redução de custo para os consumidores e o aumento de sua difusão, de forma particular no fim da década de 60. Consequentemente, ampliou-se a diversidade de meios expressivos artísticos. O acesso facilitado ao vídeo expandiu o potencial da voz criativa de muitos artistas, o que ampliou o uso dessa mídia. É possível estabelecer um paralelo entre o surgimento do vídeo naquele momento e o dos computadores, softwares, smartphones e atuais, que a gente tem hoje, que de forma analógica, quer dizer, não digital, aumentaram a possibilidade de produção e tratamento de recursos audiovisuais. Bom, se a gente vai qualquer galeria hoje em dia de exposição de arte contemporânea tem alguma instalação audiovisual. Para ser exposta em museus e galerias, a videoarte, que é chamado de videoarte também, necessita de um meio para sua apresentação, seja ela a projeção, seja a televisão ou seja a instalação. As instalações geralmente compreendem um ambiente composto de várias partes distintas de vídeos exibidas simultaneamente ou de uma combinação entre vídeo e montagens diversas, como performances, no caso, onde tem o artista ali presente. A videoinstalação é uma forma comum de apresentação da arte em vídeo e pode combinar diversos suportes, como recursos arquitetônicos, de design, escultóricos, das tecnologias eletrônicas e digitais. Ou tudo junto. Tá? Mais recentemente, as videoinstalações incluem o uso da internet e da arte computacional para manipular imagens de filmes e controlar vídeos da internet ou de locais remotos. Então a gente vê aí a imagem aí de uma chamada TV Cello em paralelo ao violoncelo, que é aquele instrumento, de Nam June Paik, em 1976, com a participação da performance, no caso precisa ser uma instalação performática, da performance realizada na Bonino Gallery, em Nova York, nos Estados Unidos. É uma videoescultura, nesse caso aí, tá? Em acrílico, madeira, cordas de baixo elétrico, 3 monitores, CRT, fita analógica de VHS, exibida como vídeo de monocanal, quer dizer, um único canal preto e branco, tá? 1,70 m aí. Lembre-se de que, ao analisar uma imagem, é importante conhecer alguns dados fundamentais, como o nome da obra, o artista e o ano em que foi produzido, para a gente poder entender a obra, porque principalmente nas obras contemporâneas, temos que entender a poética do artista e também para poder entender a mensagem que ele quer transmitir. A partir dessas informações podemos fazer diferentes questionamentos e aprimorar a leitura e a interpretação de uma produção artística. Na obra TV Cello, de Nam June Paik, é um trabalho criado para o uso em performances, quer dizer, onde o artista participa ali, ou uma pessoa participa ali, acontecendo a arte naquele momento. Que nessa imagem contou com a atuação da violoncelista, no caso, violoncelista Charlotte Mornon, que realmente ela é uma musicista. O trabalho consistia em 3 aparelhos de televisão empilhados um sobre o outro, todos mostrando diferentes imagens em movimento, um filme de Mormon tocando ao vivo, um vídeo de outros violoncelistas
e uma transmissão interceptada. A escultura também era um violoncelo que funcionava como tal, projetado para ser tocado com um arco e criar uma série de notas eletrônicas que ecoavam pelo espaço. Então realmente ela tocava, ele criou um instrumento diferente, né? Então a proposta de Paik era criar uma produção mista de videoinstalação e performance. Tá? No caso, uma instalação performance com tecnologia, com mídia. A presença da violoncelista, dos sons produzidos pelo instrumento e de outras mídias propiciam reflexões a partir do deslocamento da televisão, né, de seu uso regular, ampliado para o campo artístico, né, utilizando a televisão para criar obras de arte, da instalação, no caso, a criação de uma escultura, né, e da performance, do desenvolvimento ali da musicista. O artista questiona a presença midiática, né, cada vez mais dominante na formação da opinião pública. Olha só a mensagem implícita na obra, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula. Valeu!